Graça e paz a todos que participam nessa live. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nós vamos dar início ao estudo de hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estudamos os 2 primeiros versículos e hoje nós vamos dar continuidade estudando os versículos 3 a 11 do capítulo 1. Nós vamos estudar, então, esta carta em perícopes, ou períodos pequenos, né? Grupos pequenos de versículos, porque ela é muito rica e muito importante. Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor. Filipenses 1, de 3 até 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nós temos lido capítulo 1, os versículos 3 a 11. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer mostrar a nós, quer revelar a nós nesta oportunidade. Abençoa, Senhor Deus, todas as manifestações do teu Santo Espírito sobre a nossa vida e ajuda-nos a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos a partir desta palavra, para a edificação nossa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós já temos iniciado o estudo desta carta, né, na semana atrasada. Nós lemos esses 2 primeiros versículos e meditamos nesses 2 primeiros versículos da carta aos Filipenses. Essa carta que Paulo e Timóteo escreveram aos crentes de Filipos, uma cidade da Macedônia e região norte da Grécia, e onde Paulo e Timóteo estiveram pregando o evangelho. Uma cidade importante, uma colônia romana cercada de estradas. Havia algumas estradas importantes do Império que ligavam o Oriente ao Ocidente e que passavam por Filipos ou pelas proximidades. Então, esta cidade era uma cidade de grande importância, era uma colônia romana. E os habitantes desta cidade sempre estavam gozando da cidadania romana.
eles estavam gozando da cidadania romana. Eles eram pessoas que tinham tido a graça de serem considerados cidadãos romanos pelo imperador romano. E a cidade, portanto, tinha um status de colônia romana. Todos ali vigia a lei romana e todos ali eram cidadãos romanos. Paulo e Timóteo estão ali, eles são servos de Jesus Cristo e eles estão pregando o evangelho naquela cidade. Agora Paulo e Silas estão em Roma, né? Mas eles estiveram ali pregando o evangelho naquela cidade e Paulo e Silas pregaram ali há algum tempo e é ali que nasceu uma igreja importante que sempre se transformou numa igreja abençoadora para a vida do apóstolo Paulo. Paulo era um cidadão romano e ele estava preso agora porque ele havia sido acusado pelos judeus e ele recorreu a César e ele estava em Roma, então, aguardando o julgamento de César, por causa da questão dele com os judeus que queriam matá-lo, e ele, sendo condenado, recorreu a César. Dali que ele escreve, juntamente com Timóteo, a carta aos Filipenses. E o desejo do apóstolo ao escrever essas cartas é que os irmãos experimentem a graça de Deus. Ele escreve esta carta, um dos motivos principais é a gratidão. Paulo é muito grato a Deus pela vida dos filipenses, porque ele escreveu a carta para agradecer a Deus e agradecer aos filipenses pela sua oferta missionária, a sua oferta para ajudar o apóstolo Paulo preso. Os presos romanos tinham que pagar o seu próprio sustento, a sua própria comida. Então, era importante que Paulo recebesse algum dinheiro para poder comprar a sua própria comida, mesmo preso nas prisões de Roma. Então, desse modo, Paulo está preso ali e ele recebe, quando ele menos esperava, até imaginando que os filipenses já pudessem tê-lo esquecido, ele recebe um sustento por intermédio de Epafrodito. Epafrodito é um homem lá de Filipos que foi designado para levar a oferta a Paulo, o que ele fez até com certo perigo de vida, né? Arriscando e adoecendo, quase morrendo nessa viagem, e ele chega a Roma muito combalido, e ali ele permanece um tempo para recuperar-se, então voltar a Filipos. Desse modo, Paulo, então, está alegre, contente, porque ele recebeu a ajuda dos filipenses. E os filipenses demonstraram grande amor por Paulo, e levando a sua oferta ao apóstolo Paulo lá em Roma. Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele está dizendo que ele se alegra
em escrever aos Filipenses como servo de Deus. Ele é servo de Deus, ele é escravo de Deus. Paulo se coloca na posição de alguém que entregou a sua vontade, renunciou à sua própria vontade para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Ele é servo de Deus. Então, a palavra servo aqui, na verdade, é a palavra escravo, que significa alguém que não tem qualquer direito sobre si mesmo, alguém que não tem qualquer direito sobre sua própria pessoa, que já se entregou completamente ao seu Senhor para servir a esse Senhor, reconhecendo o direito que ele tem de fazer toda a sua vontade na vida do servo. Portanto, Paulo está nesta condição diante de Deus, ele é escravo do Senhor Jesus Cristo para fazer somente a sua vontade. E ele está aguardando o seu julgamento, e enquanto isso ele está escrevendo cartas às suas igrejas, aos seus amigos, e manifestando desta maneira a sua relação de amizade, de amor cristão, de saudade para com aqueles irmãos queridos das várias cidades por onde ele passou. No texto de hoje, o apóstolo vai falar sobre a, a atitude dele em relação aos filipenses. O estudo de hoje vai mostrar que Paulo recebeu sustento dos filipenses, pelo menos 2 vezes em Tessalônica, uma vez em Corinto e uma vez em Roma. Pelo menos nessas vezes ele recebeu sustento. E ele não gostava de receber sustento das igrejas para não dar margem àqueles falsos mestres que se aproveitavam das igrejas para tirar dinheiro delas. Então, para que ninguém levantasse a questão, porque ele estava também tirando dinheiro das igrejas, ele preferia não receber sustento, mas recebeu o sustento dos filipenses, né? E numa atitude de amor dos filipenses para com ele. Paulo, então, demonstra, ele tem ação, demonstra muita gratidão. A ação de graças de Paulo pelos filipenses é muito clara no texto aqui. O texto demonstra claramente a ação de graças de Paulo, dos filhos, a ação de graças de Paulo pelos filipenses, né? Ele é muito consciente daquilo que os filipenses fizeram por ele. Então ele começa dizendo que dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Né? Paulo está dizendo que era muito bom lembrar aquilo que os filipenses tinham feito por ele. Tanto quanto ele ainda estava em Filipos, quanto depois que ele saiu de Filipos, né? Paulo está dizendo que tanto o modo como eles o trataram lá na cidade de Filipos, como o modo como eles o trataram fora da cidade de Filipos, são motivos de alegria, motivo de gratidão. Ele é grato a Deus por tudo que ele recordava dos filipenses. Motivo de recordação dos filipenses era sempre grato ao coração de Paulo. Ele sempre recordava com alegria, com um coração reconhecido das bênçãos que os filipenses lhe trouxeram. Ele dá graças a Deus, então, pelo que ele recordava dos crentes de Filipos, né? Ele tinha gratidão a Deus. E por que que ele agradecia a Deus? Agradecia a Deus porque ele reconhecia que Deus, na verdade, era a fonte de todas as bênçãos.
É Deus quem é a fonte de todas as bênçãos. Não são os filipenses a quem Paulo tem que agradecer, a eles também. Mas, na verdade, Paulo reconhecia que a ação dos filipenses era uma manifestação da graça de Deus, ou seja, os filipenses faziam aquilo que Deus colocava nos seus corações. Isso é uma atitude maravilhosa, tanto no coração de Paulo, quanto no coração dos filipenses. Né? Os filipenses eram, então, instrumentos da graça de Deus. E isso Paulo se alegra muito. E nós devemos também ser assim. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser obra de Cristo por intermédio de nós. Nós devemos ser usados por Deus nas obras que nós realizamos. Paulo, então, dá graças a Deus por tudo que recordava dos filipenses e de tudo que eles tinham feito, porque, na verdade, a obra que eles tinham feito era a obra de Jesus por intermédio dos filipenses. E a gratidão a Deus, então, é que Ele é a fonte de todas as bênçãos e Ele é o provedor de todas as necessidades. Ou seja, Paulo está dizendo que ele sabe que, na verdade, quem é o providenciador de todas as suas necessidades, o que resolve, o provedor de tudo aquilo que ele precisa, na verdade, é o próprio Deus por intermédio dos filipenses. Mas é Deus quem está operando também no coração dos filipenses para que eles doem, para que eles deem, para que eles entreguem a sua participação. É muito interessante isso, porque Paulo tem a consciência clara de que os crentes se movimentam, os crentes realizam a obra de Deus, não porque eles sejam capazes de fazer sozinhos, mas porque eles fazem isso em resposta à ação de Deus no seu coração. Então, quando um crente doa alguma coisa, dá algum recurso, ou ele faz algum trabalho, ele está, na verdade, sendo responsivo àquilo que Deus realiza na sua vida. Paulo, então, louva a Deus, exalta a Deus, tem gratidão a Deus por todas estas bênçãos e por toda recordação. Tudo que ele recorda faz bem a ele. Né? Paulo relembra o relacionamento dele com os filipenses e toda a frutificação vista nos crentes de Filipos. Paulo fica feliz porque ele sabe que os crentes de Filipos são crentes que entregaram suas vidas para servir ao Senhor Jesus. E tudo que eles fizeram foi obra de Deus na vida dos filipenses. A frutificação dos filipenses é uma manifestação da vida de Cristo na vida dos filipenses. Por isso, Paulo ora com alegria. Ele tem motivos de gratidão e tem muita alegria pelo resultado do evangelho na igreja dos filipenses, no meio dos filipenses. Olha só, o resultado do evangelho na vida dos filipenses é produzir neles um coração agradecido, é produzir neles um coração doador, é produzir neles um coração cheio de gratidão, é produzir neles um coração generoso. Então, Paulo sabe que o fruto do evangelho na vida dos filipenses é que leva os filipenses a contribuir de maneira sistemática com a palavra de Deus e com a pregação do evangelho. Paulo está reconhecendo que tudo isso, né, que os filipenses estão fazendo, eles fazem porque são tocados pelo Espírito Santo de Deus e eles têm muita alegria em poder realizar aquilo que é bom para o Evangelho, aquilo que prega o Evangelho, aquilo que abençoa a vida do apóstolo Paulo.
e eles têm essa disposição de fazer isso, né? Por causa do quê? Porque o evangelho frutifica na vida deles. Nós precisamos de um evangelho que realmente frutifique na nossa vida. Nós não podemos ser apenas ouvintes do evangelho. Precisamos ser pessoas que são transformados pelo poder do evangelho. Ele ora então pelos crentes e suplica a Deus por eles em todas as suas orações. Paulo faz orações pelos filipenses e suplica a Deus por eles. Por que suplicar a Deus por eles? Porque, na verdade, quem opera na vida dos filipenses é Deus. Então, Paulo está orando, pedindo que Deus continue a operar na vida dos filipenses. Que tipo de operação Deus quer que Paulo quer que Deus faça na vida dos filipenses? Ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Então, os filipenses eram colaboradores do Evangelho de Paulo desde o primeiro dia até agora. Ou seja, desde que Paulo chegou na cidade e começou a pregar o Evangelho produziu frutificação na vida das pessoas e elas já começaram a ajudar Paulo na divulgação do Evangelho e na contribuição cristã para o sustento do Evangelho. Então, Paulo tem essa convicção e ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses. E ele tem uma convicção de que é Deus que começou a boa obra nos filipenses e irá completá-la. Ou seja, Deus sabe que a boa obra que foi começada nos filipenses é uma obra que tem começo, meio e fim. E essa obra vai ser completada na vida dos filipenses. Essa obra vai ser completada de uma maneira muito intensa na vida dos filipenses, né? Essa obra vai chegar até o dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia em que as obras dos crentes, aquilo que os crentes fizeram para glorificar a Deus, será avaliado, né? Será, será medido, né? Será de uma maneira direta, será pesado na balança, aquilo que será pesado na balança e será reavaliado por Deus mesmo. Então, até o dia de Cristo, esse material todo será reavaliado e será reavaliado diante de Deus, porque é Deus quem é glorificado com as ações dos crentes. Esse essa obra que os crentes realizam é uma obra que glorifica a Deus. E glorificando a Deus, essa obra será medida e os crentes serão galardoados por esta obra. Eles serão premiados por essa obra. Mas é tão maravilhoso isso que a própria premiação que os crentes receberem por estar trabalhando para a glória de Deus será medida e será entregue ao único verdadeiro Senhor de todas as coisas, aquele que deve ser glorificado, exaltado pelas obras de todos os crentes. Na verdade, é Jesus que será glorificado. Nós vamos receber o nosso galardão no dia do juízo, né? Não é salvação, é galardão, né? É aquilo que nós fizemos para a glória de Deus, aquilo que nós realizamos que exalta o nome de Jesus Cristo. Então, isso tudo nós estamos fazendo e Deus vai nos premiar por isso no dia de Cristo. Nós seremos avaliados, a nossa obra será vista e se ela foi feita com o intuito de glorificar a Deus, ela vai nos ser retornada em prêmio. Mas
ao mesmo tempo, nossa premiação será por nós mesmos, entregue ao Senhor Jesus Cristo, para que ele seja plenamente glorificado. Então, o meu galardão, eu terei prazer em entregar ao Senhor Jesus Cristo, para que toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dele. Então, a toda boa obra que Cristo começou em nós, ela será realizada até o dia de Cristo. Então, tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus será avaliado no dia de Cristo, que é o dia do tribunal de Cristo, quando nossas obras serão avaliadas, né? Aqueles que têm obras para a glória do Senhor, cuja motivação era glorificar o Senhor, serão galardoados. Aqueles que não fizeram qualquer coisa para a glória do Senhor, eles não serão galardoados. Contudo, serão salvos, né? Porque a questão aqui não é salvação, mas a questão aqui é galardão. Portanto, aqui Paulo reforça a ideia de que sua gratidão a respeito dos filipenses se fundamenta na disposição da igreja em participar tanto nas suas prisões quanto na defesa e confirmação do seu evangelho. Paulo está dizendo que a igreja que foi na qual foi começada a boa obra, né? A igreja que trabalhou para glorificar o nome de Deus, que trabalhou para pregar o evangelho, que trabalhou para abençoar a vida do apóstolo Paulo, essa mesma igreja é uma igreja que tem disposição de, de continuar servindo ao Senhor, de continuar abençoando a vida do apóstolo Paulo, e ela está fazendo isso confirmando a sua operação no Evangelho, demonstrando que ela compreende a sua ação, como ela deve agir para glorificar o nome do Senhor, e eles entenderam, então, os filipenses, a graça de participar dos trabalhos do apóstolo, tanto quanto na sua prisão. Ou seja, tanto contribuindo com recursos financeiros para que ele se mantenha preso, mas se alimentando, recebendo aquilo que é necessário, como pregando o evangelho naqueles momentos de perseguição em Filipos, quando a igreja continuava sendo perseguida. Mesmo em perseguição, a igreja de Filipos está pregando o evangelho e ajudando Paulo nas suas prisões. Paulo invoca, então, o testemunho de Deus para falar da saudade que ele sente dos irmãos. Paulo está dizendo que ele sente muita saudade dos irmãos nas ternas misericórdias de Jesus Cristo. Ele diz que é a misericórdia de Cristo que se manifesta em saudade. Ele está dizendo que a sua saudade advém das misericórdias de Cristo, né? Ele entende que é a misericórdia de Cristo, essa misericórdia que faz com que os filipenses tenham amor por ele, essa misericórdia de Cristo que faz com que ele sinta saudade dos irmãos de Filipos, né? E a saudade são manifestação desta misericórdia. Quanto mais misericórdia ele experimenta de Jesus, mais saudade ele tem dos irmãos de Filipos. Para o apóstolo, a saudade é um sentimento misericordioso. A saudade é um sentimento que nasce do coração misericordioso, que nasce do amor de Cristo. Então, quanto maior o amor de Cristo, maior a sensação
de misericórdia. Quanto mais misericórdia os filipenses manifestam por Paulo, maior é a saudade que Paulo também manifesta pelos filipenses. Então, o amor de Cristo constrange, né, o apóstolo Paulo, e, e ele tem uma disposição de misericórdia para com os irmãos de Filipos. Quanto maior a misericórdia dos irmãos de Filipos, maior a saudade que o apóstolo Paulo tem deles, né? Quanto maior quanto maior a misericórdia que eles manifestam contribuindo, que eles manifestam suportando provações, maior é o amor. E quanto maior o amor de Cristo, maior a saudade que ele sente dos irmãos. Então o apóstolo ora. Qual que é a oração do apóstolo? Primeiro de tudo, que haja aumento constante do amor. O amor de Paulo é um amor que nasce do coração de Deus. Ele está dizendo que haja aumento constante do amor, né? E esse amor vai nascer, vai crescer, vai aumentar progressivamente pela ação de discernimento espiritual. Quanto maior o discernimento espiritual, quanto maior o conhecimento de Cristo, quanto mais o envolvimento com a palavra de Cristo, quanto mais o estudo sistemático da palavra, maior é o discernimento espiritual, maior é o amor e o aumento desse amor, e isso vai produzir um conhecimento toda de toda a percepção espiritual, ou seja, quanto maior o discernimento espiritual, quanto maior o conhecimento de toda a percepção espiritual, quanto maior esse conhecimento daquilo que é dado pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais eu conheço aquilo que Deus me dá por meio do Espírito Santo, maior é o meu discernimento espiritual e maior o amor que eu vou ter. É isso que Paulo está dizendo, que ele quer que os, os crentes de Filipos tenham esse tipo de experiência, né? Que toda percepção espiritual, isto é, tudo aquilo que o Espírito Santo me permite conhecer, né? O pleno conhecimento das coisas espirituais vai trazer discernimento espiritual e vai trazer aumento constante do amor. De modo que o amor é fruto da percepção espiritual. É a percepção espiritual que o Espírito Santo me dá, que me leva a amar cada vez mais, né? A ter um pleno conhecimento das coisas espirituais e, tendo discernimento espiritual, eu vou amar cada vez mais. Mas o apóstolo ora ainda, pedindo que esse completo discernimento, espiritual, esse pleno discernimento espiritual, possa aprovar na vida dos filipenses as coisas excelentes. Ou seja, nós precisamos aprender a aprovar as coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, nós precisamos viver na prática daquilo que é excelente. Nós precisamos viver na prática daquilo que é excelente. Paulo quer que os filipenses e nós também pratiquemos aquilo que é excelente, façamos aquilo que glorifica a Deus, façamos aquilo que exercita a nossa disposição de vontade de glorificar a Deus, e que verdadeiramente nós possamos fazer aquilo que traz frutificação para o dia de Cristo. Neste dia de Cristo, né, quando nós
seremos sinceros e inculpáveis diante dele. Nesse dia, então, quando será avaliado aqueles que estão cheios do fruto de justiça, que esses frutos de justiça dos crentes que serão avaliados no dia de Cristo serão serão demonstração de galardão. Então, nós vamos receber o nosso galardão no dia de Cristo. E esse galardão que todos os crentes receberem, eles entregarão completamente, certos, completamente seguros, completamente determinados aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é que seja plenamente glorificado. Então, o galardão que os crentes de Filipos vão ter, eles vão entregá-lo no dia de Cristo, né? Eles vão ser galardoados, serão reconhecidos os seus trabalhos, mas eles entregarão todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. As atitudes de Paulo, portanto, são conhecidas. Ele tem um coração agradecido a Deus por todas as lembranças da igreja. Paulo se agradece a Deus por tudo aquilo que a igreja fez. Ele também tem um compromisso de intercessão a Deus com alegria por causa da cooperação dos filipenses. Então, Paulo agradece a Deus pela igreja e, ao mesmo tempo, ele agradece a Deus e intercede diante de Deus para que Deus continue a fazer a obra na vida dos filipenses. A obra na vida dos filipenses ainda não está completa. Então, Paulo está orientando os crentes a crescerem na prática de boas obras, para que o galardão deles seja cada dia aumentado e a glória de Cristo seja cada dia mais conhecida. Mas Paulo ainda tem uma convicção de que o Senhor que iniciou a obra na vida dos filipenses vai terminar essa obra. Essa obra tem começo, meio e fim, né? Ela vai ter continuidade até completar esse trabalho no dia de Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele confia em Deus, que Deus vai completar a obra que está por ser realizada nos Filipenses, está sendo realizada, vai continuar sendo realizada até o dia de Cristo, que é o dia do galardão. E esse dia do galardão será tão precioso que os próprios crentes galardoarão, entregarão seus galardões à pessoa de Cristo para a honra e glória do seu nome. As atitudes, portanto, de Paulo são essas, mas tem algumas atitudes da igreja também. E a igreja tem sido participante com Paulo nos seus sofrimentos. Essa igreja compreendeu que ela precisa ser participante com o apóstolo nos seus sofrimentos. Então, essa igreja se manifesta em consonância com aquilo que ela crê. E ela ajuda Paulo nas suas perseguições, ajuda Paulo nas suas necessidades e contribui financeiramente para que o apóstolo Paulo possa terminar o seu trabalho. E é uma atitude que põe a igreja em relevo. A igreja tem sido participante com Paulo dos seus sofrimentos, das suas algemas, das suas prisões, na confirmação do evangelho. E a igreja tem ajudado o apóstolo financeiramente e tem experimentado a graça do conforto do apóstolo, né? Ela tem participado do conforto do apóstolo lá em Roma. Segundo, uma outra atitude da igreja
é que ela deve crescer, ela está crescendo. E é a oração do apóstolo para que o amor de Deus aumente mais e mais na medida do conhecimento e da percepção espirituais. Paulo está querendo que a percepção espiritual da igreja seja de tal maneira, é, de tal maneira conseguida, essa percepção espiritual, que ela conheça a, a vontade de Deus, conheça as coisas de Deus, conheça as revelações de Deus e, cheia de discernimento, ela possa crescer em amor. Essa é a igreja que deve crescer em amor, que deve se desenvolver na prática da vida cristã. Também a igreja deve continuar ajudando Paulo, aprovando as coisas excelentes. Nós devemos aprender a praticar as coisas excelentes, a sermos sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, Paulo espera que nós tenhamos um comportamento exemplar, que nós não sejamos vacilantes, que nós possamos, de alguma maneira bem firme, sermos capazes de não vacilar, de sermos constantes e sinceros na prática das coisas de Deus. E, finalmente, Paulo entende que a igreja tem uma atitude de ser cheia do fruto de justiça. Ou seja, a igreja vai viver dentro da perspectiva da justiça de Cristo. Cheios de frutos da justiça significa cheios de tudo aquilo que é frutificação, que agrada a Deus. Ou seja, tudo aquilo que glorifica a Deus é aquilo que deve ser praticado por nós. Frutos de justiça são frutos que glorificam a Deus na nossa vida. Coisas corretas, coisas certas, coisas absolutamente espirituais, coisas do conhecimento de Deus, coisas que só trazem edificação, coisas que promovem a santificação. Estas coisas, cheias do fruto de justiça, são coisas que glorificam a Deus, que enchem o coração de Deus de alegria e que promovem a glória do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final desse estudo de hoje, sobre Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, e nós estamos aprendendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que, apesar dos problemas que ela passa, dos sofrimentos que ela tem, ela continua glorificando a Deus com suas atitudes. Ela é uma igreja que exalta o nome do Senhor, que faz as coisas de maneira a exaltar o Senhor Jesus Cristo. Ela está plenamente envolvida com a obra do Senhor. Ela está realizando tudo aquilo que é obra de motivação adequada para glorificar o nome de Cristo. Ela é uma igreja que confirma o Evangelho com a frutificação. Ela é uma igreja que sabe que o Evangelho deve frutificar, deve produzir boas obras, deve produzir santidade da vida, deve produzir um tipo de vida que chama a atenção das pessoas para a santidade. Então, esse evangelho é o evangelho que a igreja de Filipos está vivendo e que nós também devemos viver. Paulo faz uma oração por essa igreja, orando para que aumente cada vez mais o amor dessa igreja no pleno conhecimento e toda a percepção espiritual, para que a gente possa provar as coisas excelentes, fazer só aquilo que é excelente, que agrada a Deus, aquilo que
nos torna inculpáveis diante de uma geração que não teme a Deus, para que as pessoas possam observar que nós estamos vivendo um tipo de vida que é inculpável para o dia de Cristo. E no dia de Cristo, nós vamos receber o galardão e nós vamos dar a nossa contribuição, o nosso galardão, para que Cristo seja glorificado por meio das nossas obras, por meio daquilo que o Espírito Santo realiza através e por meio de nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.